Sejam muito bem-vindos. Está começando mais o seu, o meu, nosso Sabores e Ideias. Fique completamente à vontade, a casa é nossa. A receita hoje sensacional. Hoje a gente tem aqui um sócio nosso, o deputado Chico Preto, já veio aqui em outra ocasião e hoje está voltando para a gente debater mais alguns assuntos, né? Vamos falar sobre pré-candidatura, alguns assuntos polêmicos, enfim, o bate-papo vai ser muito legal, a receita sensacional, então vamos ficar aqui comigo, certinho? Beleza? Vou para cá agora. O que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer um arroz de costela, certo? Um arroz de costela suína, tá? Essa costela, gente, eu já fervi ela, coloquei ela numa panela com água, deixei ela ferver. Isso vai adiantar o meu processo, né, da preparação desse arroz. E separei aqui a água que eu usei para cozinhar a minha costela, porque eu vou usar ela também no preparo do nosso arroz, certinho? Então, deputado, o que eu tenho aqui? Eu tenho um queijo parmesão que eu comprei e ralei, certo? Se você quiser comprar o do saquinho também, fique à vontade, mas comprar um pedacinho e ralar fica muito mais gostoso. Alho, molho de tomate, manteiga, cheiro verde, cebolinha e chicória. Aqui a minha costela, como eu falei para vocês, já está cozida. Um cubinho de caldo de carne ou de costela, tomate. Para onde é, Ivanzinho? Para tu ou para lá? Para tu? Tá aqui, ó. 2 tomates que eu cortei em cubinho, cebola, arroz e o nosso caldo da costela. Nossa preparação é muito simples, muito fácil. Vamos começar o nosso bate-papo e daqui a pouco a gente vai para a receita. Deputado, um prazer tê-lo aqui. Guilherme, prazer. Desde já quero te desejar um feliz ano novo. Um feliz ano novo para o senhor também. Oportunidade ainda. Realmente. Fico muito feliz do senhor estar voltando aqui com a gente. O outro programa foi sensacional, rendeu muito. A gente escutou muitas coisas boas a respeito do programa. Enfim, quero abrir as câmeras para o senhor dar o olá, o boa tarde para as famílias que estão nos assistindo em casa. Muito obrigado mais uma vez e eu cumprimento a cada um dos teus telespectadores, das tuas telespectadoras. E cumprimento a você, toda a equipe da Peça Mídia, pelo sucesso que o programa faz. Não só nos alimenta, né, com belas ideias, com belas receitas, mas os temas que são abordados aqui sempre são temas de pessoas assim, das mais variadas matizes da sociedade. Você tem políticos aqui, tem empresário, artistas. Então é muito legal você acompanhar a diversidade dos temas e das receitas que você proporciona ao povo do Amazonas. Muito obrigado, deputado. Eu fico muito feliz. Realmente, eu vou só colocar a nossa costela aqui, deputado, no fogo, porque é o passo-chave e é o passo que pode demorar um pouquinho mais na nossa receita. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Vou colocar um pouquinho de azeite. Deixa eu pegar meu azeite que eu esqueci aqui embaixo. Deixa eu pegar outro que está acabando. E vou colocar a minha costela aqui, pessoal. A costela vai dar uma dourada, tá? Então, esse passo é o passo principal da nossa receita e que tem que ser feito e demora um pouquinho. Vai ficar aqui uns 10 minutinhos, ela, enfim, ganhando cor, sabor, né, para aromatizar assim, dar sabor ao nosso arroz. Vou colocar minha costela aqui e vamos esquecer ela. Vou dar só uma mexida e vamos abandonar a bichinha aqui até ela ficar douradinha, crocante, sensacional. Lembrando que ela já está cozida. Pronto, vamos voltar ao nosso bate-papo. Deputado, a gente estava aqui, antes de ligar as câmeras, a gente estava falando sobre as drogas, né, que é um assunto realmente muito polêmico. Enfim, eu queria escutar o senhor, né, você já falou muito a respeito disso, mas para as pessoas que estão nos assistindo. Guilherme, eu penso que o assunto sobre drogas, de um modo geral, é um assunto que cabe, em boa parte de sua responsabilidade, uma ação do poder público. No caso, o governo federal, nós temos as nossas fronteiras aí. Droga, a gente sabe que o Brasil não é um país produtor de drogas, nós sabemos que na América do Sul os países tradicionalmente produtores de droga, Bolívia, Colômbia, e que estão aqui do Venezuela, enfim, então Peru, enfim, estão ao nosso lado aqui. O Brasil não é um país produtor de drogas. E o Amazonas faz fronteira, boa parte desses países. Então o Amazonas acaba sendo corredor para que essa droga saia, passa pelo Amazonas e vai aí pelos portos Brasil afora tentar chegar em outros países. Essa realidade deixa resíduo aqui, ela deixa consequências. A droga passa, mas alguma coisa fica. Sim. E a gente enfrenta isso. Porém, o seguinte, você tem a questão das drogas do ponto de vista policial, quem vende droga, quem faz o tráfico de drogas, isso é um assunto para a polícia. A polícia tem que agir de forma dura, contundente, eu acho que não tem que dar moleza não para traficante.
Mas aí o governo federal precisa reforçar essa questão do policiamento nas fronteiras. O enfrentamento disso é responsabilidade da Polícia Federal. Sim. Eu até entendo que um debate sobre a presença do Exército para combater isso é algo válido. O Exército é uma força federal para garantir paz, para reagir a uma ameaça contra o nosso país, mas a droga não deixa de ser uma guerra. Sim, é uma então, coisa que vai totalmente contra o nosso... Exato, eu defendo que além da Polícia Federal haja um esquema, principalmente nos estados do nosso Brasil, que fazem fronteira, um esquema tático diferenciado para a gente enfrentar e vencer essa guerra contra as drogas. Começa pelas fronteiras. Mas a droga entra e tem o tráfico interno, o tráfico doméstico. Isso daí passa a ser responsabilidade também da Polícia Federal, mas muito mais das polícias estaduais, Polícia Civil, Polícia Militar. Então, tráfico, questão policial. Aí você tem a dependência química, que já é uma consequência do tráfico. Muitos jovens passam a consumir drogas e adquirem a dependência química. Esse já não é mais um problema de polícia, na minha visão. É um problema de saúde pública, porque você não pode tratar o dependente químico da mesma forma que você vai tratar o traficante. São duas coisas distintas. Totalmente. Ao dependente químico, eu acho que o carinho da família, a compreensão da sociedade e a ação do Estado com relação ao tratamento, a construção de clínicas, políticas públicas, para realmente enfrentar essa questão da dependência química. Mas tem agora um outro episódio que vem antes até da dependência química. Você tem aí a realidade de que cada vez mais cedo as crianças, os jovens estão tendo contato com a droga. Eu te dizia ainda há pouco que eu fui ver cigarro de maconha na minha frente aos 18 anos de idade. Não experimentei porque pratiquei muito esporte, sabia o que queria, vinha com aquela cantiga do meu treinador de que atleta não fuma, atleta não bebe, e eu não fumo e não bebo até hoje. Pois bem, mas a realidade é que eu vi aos 18, mas hoje garotos com 12, com 13 anos estão tendo contato com a droga. Quer saber de uma coisa, Guilherme? É inevitável. É hipocrisia falar que não vai existir o contato, porque vai existir. Eu, como pai, devo reconhecer que o meu filho em algum momento vai ver a droga diante de si. Mas o que é que eu faço? Eu procuro capacitar o meu filho, construir no caráter, na emoção do meu filho, nos valores do meu filho, uma parede, um reboco forte o suficiente para que o Antônio possa, naquele momento em que a droga aparecer na frente dele, e é aquele detalhe, quem vai mostrar a droga para os nossos filhos nunca é o inimigo, né? É sempre o amigo. Vai mostrar a droga, eu preciso ter a convicção de que eu estou preparando o Antônio para dizer eu não quero isso para a minha vida. Então, esse sentimento de preparar o meu filho para dizer não é algo que eu penso que é o maior desafio hoje que a gente precisa enfrentar. E é um desafio que não é só política pública, eu digo que isso precisa de um pacto do governo com a sociedade, com as igrejas, com as comunidades terapêuticas e nós construirmos, Guilherme, esse pacto para desenvolvermos uma série de ações, acho que não é só uma, mas uma série de ações, como por exemplo, por que a gente não abre escola no final de semana para que a escola seja naquela comunidade o grande centro de atração, para a gente falar de drogas, para a gente falar sobre drogas, para falar sobre saúde, para falar sobre família, para falar sobre educação, mas que a escola não seja aquele templo que no final de semana, sábado e domingo, fechado para a comunidade, ocioso. Sim. É como a gente estava conversando, o Felipe falou aqui, o espaço já existe, são diversas soluções que não precisam de muito investimento. Você precisa ter a vontade, o compromisso com a vida, de abrir essas escolas com uma série de atividades capazes de atrair a juventude, a família, a criança, para um grande ambiente de prazer, de discussão, de valorização da família, de fortalecimento dos laços entre a comunidade, porque se você tem várias comunidades hoje em Manaus e no Amazonas, que você não tem realmente um ambiente onde as famílias possam se encontrar no final de semana. Há uma carência nesse sentido. E as escolas podem ser esse ambiente, desde que nós saibamos preparar as ações que justifiquem, que motivem as famílias virem para dentro da escola. Então, eu estou comentando uma ideia porque eu acho que tem muitas coisas que nós podemos fazer e discutir. Mas o que defendo nesse ambiente, nessa discussão de droga, que para mim é o desafio do século XXI, é nós criarmos um pacto. Política pública, eu digo o seguinte, política pública é só o governo que faz. Pacto vai além do governo. É família que assume para si, é igreja que bate no peito e diz eu quero também ajudar a resolver, é governo, é comunidade terapêutica, é empresariado, porque, Guilherme, as drogas não têm efeito só social, não, social, de saúde. Existem efeitos econômicos da droga. Deixa eu te falar uma coisa, quantos não são os relatos de jovens
que subtraem, que tiram o patrimônio da família para vender e comprar droga? Quantos nos seus pais que acabaram com as suas contas bancárias, pelo amor que tem ao filho, para arrumar um tratamento para o filho? Então, a droga tem um efeito econômico nas famílias também. Então, efeito econômico, social, de saúde, emocional nas famílias. Quando aquele jovem adoece, fruto da dependência, não adoece só o jovem, adoece a família junto. Então, eu passo a defender que nós sejamos capazes, tenhamos a ousadia, a partir desse momento, de enfrentarmos essa questão, mas não é só o governo dizendo eu tenho a receita, não é isso. O governo sozinho não vai resolver, mas é o governo tendo a coragem, a ousadia, o compromisso de chamar sociedade, igreja, comunidades terapêuticas e dizer o seguinte: esse desafio é de todos nós precisamos enfrentá-lo. O governo tem as estruturas, vocês têm experiência, as igrejas têm experiência nesse sentido. Então, a Igreja Católica com Fazenda da Esperança, igrejas evangélicas que tratam, que têm experiências nesse sentido. Então, vencer esse problema, ou pelo menos começar a enfrentar esse problema, é algo que vai além de política pública, é preciso um pacto pela vida. Porque se a gente diz que a juventude é o futuro desse país, se a gente não cuidar da juventude agora, essa juventude está adoecendo. A droga está adoecendo boa parte da nossa juventude. E é preciso que nós tenhamos a coragem de enfrentar isso. Eu sei que ainda é muito difícil famílias falarem desse assunto. Há uma vergonha em assumir que o filho tem dependência química, ainda há isso. Mas se a gente continuar falando, se a gente discutir droga, falar cada vez mais sobre drogas, eu acho que o efeito, Guilherme, vai ser esse. A gente vai criar um reboco, uma proteção no caráter, no espírito dos nossos jovens, mas das famílias também, para a gente enfrentar isso de uma outra maneira e, quem sabe, sejamos capazes de diminuir a quantidade de jovens que deixam a criança, a fase de criança, e entram na adolescência a partir dos 13 anos e que inevitavelmente vão ter contato com a droga e que começam a consumir a droga. É isso que me move nesse momento. Correto. Deputado, realmente é um assunto muito polêmico e acho que realmente é uma coisa que é possível ser sanada, não é? Eu acho que realmente com a união de todos, com esse pacto que o senhor falou, é uma coisa que a gente realmente vai conseguir contornar. Eu vou continuar nossa receita aqui, deputado, só para explicar para o pessoal que está em casa Começou o que nós vamos fazer. Muito bem, começou a cheirar, já está bonito, está dando uma corzinha, não é não, Léo? Tá bonito? Vou fazer o quê, gente? Vou colocar alho, bastante alho nesse meu preparo. Deixa eu colocar aqui atrás, vou botar mais um pouquinho de azeite e vamos deixar aqui um minutinho esse alho, muito rápido para ele não queimar, tá, gente? É muito rápido, uma receita de pressão, o arroz vai ficar pronto rapidíssimo. É aquela receita já final de semana não sabe o que fazer? Tem uma costelinha de porco na geladeira? Vamos fazer que vai ficar, olha o cheirinho desse alho. Alho dourado, vamos entrar com a nossa cebola. Deputado, o senhor gosta de cebola, alho? Gosto mesmo. Então pronto, tá? Fiquei até preocupado agora que eu coloquei bastante cebola, vai que não gosta, seria um problema. Vamos lá, gente, estou refogando aqui minha cebola, a cebola vai demorar um pouquinho mais, vou deixar aqui uns 2 minutinhos. Se sentir a necessidade de mais azeite, pode botar um pouquinho. Vamos colocando aos poucos para tentar deixar esse prato, quase não saiu, o menos gorduroso possível. Certinho? Vamos mais um pouquinho de azeite aqui e vou deixar aqui uns 2 minutinhos essa minha cebola ganhando cor. Deputado, o que podemos falar de pré-candidatura? Olha, é uma possibilidade que se torna real a cada dia que passa. Eu penso que o momento que o Amazonas vive é um momento oportuno, necessário para um discurso que antecede uma ação exatamente de ousadia. Acho que o Amazonas precisa de mais ousadia para enfrentar determinados problemas. O Amazonas precisa de ousadia para construir um pacto sobre drogas, o Amazonas precisa de ousadia para consolidar uma educação verdadeiramente de qualidade. E a educação aí, Guilherme, vai além do prédio bonito, A educação é algo mais profundo. O resultado que nós tivemos aí recentemente do PISA, o PISA que é uma grande prova que avalia a educação mundo afora. O Brasil não foi bem no PISA e o Amazonas não foi bem nesse resultado. O Amazonas só ganhou de Alagoas e, se não me engano, da Paraíba. Só ganhou de outros 2 estados. E o PISA avalia 3 disciplinas, avalia português, matemática e, se não me engano, ciências. Então, o raciocínio que eu tenho é, se uma criança
não tem uma boa base de matemática, não tem uma boa base de português, dificilmente essa criança vai conseguir, já adolescente, avançar sobre outras áreas do conhecimento. Porque quem não faz bem matemática, como é que vai fazer bem química, física, geometria lá na frente? Uma criança que não tem um bom português, não escreve bem, não lê corretamente, como é que vai estudar uma geografia, uma história? Como é que vai fazer uma boa redação lá na frente? É uma base que, se faltar um é pedacinho... a base. Como é que você quer construir uma casa bonita sobre um baldrame que está ruim? Sim. Então, é preciso olhar para isso e enfrentar isso com ousadia, sabe, com pulso firme e fazer o Amazonas enfrentar verdadeiramente aquilo que é o nosso desafio. A educação de qualidade, ela passa por você consolidar um bom ensino que reflita no dia a dia e na vida desse aluno. Não é só, como eu disse, uma escola com um bom projeto de engenharia. Isso é necessário, uma escola bem adaptada é necessário, mas uma escola bem adaptada, uma escola bonita, mas uma escola que não está passando o conteúdo, a essência, o espírito, é algo que precisa ser revisto. Sim. Então, o Amazonas precisa, nesse momento, de ousadia para avançar sobre assuntos que ainda não enfrentou, mas com muita humildade, com muita reconhecimento que algumas situações, sim, nós tivemos avanço. Eu não posso deixar de reconhecer que o governo do Omar deu uma contribuição inestimável sobre essa questão da segurança. Estava na hora, havia, Guilherme, um déficit de policiais no Amazonas dos governos passados absurdo. Então, eu devo reconhecer que o Omar fez concurso público, aumentou o número de policiais militares, de policiais civis, recentemente de bombeiros, mas isso é muito dinâmico. Daqui a pouco a gente vai ter necessidade de aumentar ainda mais. O Amazonas é um estado, sim, que não para de crescer. E um detalhe, a gente não tem, por exemplo, a gente não tem corpo de bombeiro nos 62 municípios. Pegou fogo no outro dia ali em Altazes, queimou o hospital todinho, porque não tinha. Não, você não tem efetivo do corpo de bombeiros. Então você tem realidade no Amazonas, porque o Amazonas é um estado grande, pouco adensado, né, poucas pessoas por quilômetro quadrado, as distâncias são muito grandes e você enfrentar desafios é mais complexo do que num estado como o Rio Grande do Norte, que é um estado bem menor. Mas ainda assim eu penso que é possível, como eu falei, com ousadia, com vibração é possível a gente enfrentar, sem esquecer aquilo que é a base hoje ainda da nossa economia. Eu penso que defender a Zona Franca do Amazonas é algo que vai acompanhou outros governadores e deverá acompanhar os futuros governadores desse estado, porque ainda é a galinha dos ovos de ouro. Se perder a Zona Franca, nós ainda não temos hoje uma indústria, um segmento industrial, comercial consolidado que possa suprir a Zona Franca. A gente ainda vai levar algumas décadas, né, se a gente considerar um período de 10 anos, para fazer com que o Amazonas construa uma outra alternativa econômica independente da Zona Franca. Certo. Eu ia perguntar eu ia entrar nesse assunto exatamente agora, Felipe. O diretor chegou ali atrás com um papelzinho, Copa. A gente tem visto, deputado, enfim, jornais, essas passeatas que essas pessoas estão fazendo, né, esses black blocs, esses movimentos, né, de que não vai ter Copa. O senhor falou no meio da sua explicação de que precisa-se que seja construído escola, que tenha uma estrutura, né, adequada aos alunos. E não é construído, né? A gente está vendo aí uma fortuna sendo gasta em estádios, mas por que não também ser gasto com educação, né? Eu acho que esse é o principal motivo que essas pessoas, né, que estão na rua abraçaram. Enfim, queria debater um pouco a respeito disso. Olha só, a Copa do Mundo é um evento que, quando anunciado para o Brasil, mas vamos colocar aqui, quando anunciado para o Amazonas, esse evento da Copa do Mundo veio recheado de uma série de expectativas. Dentre elas, a Copa do Mundo traria uma solução estruturante para o transporte coletivo da cidade de Manaus. A Copa do Mundo já está aí. A solução do transporte coletivo não veio. Não veio. Ou os projetos eram ruins demais, os projetos não foram bem concebidos, ou não se teve competência para se tirar o projeto do papel. Isso é algo que vai ser discutido agora. É um ano de eleição, fatalmente isso daí vai ser discutido. Mas vamos para os fatos. O Amazonas e a cidade de Manaus chegam na Copa do Mundo e nós só temos o estádio. Nós não temos solução de transporte coletivo. Infelizmente, é uma oportunidade
muito boa para que nós pudéssemos ter enfrentado isso. Significa dizer, ao afirmar isso, eu estou dizendo que nunca mais vai ter solução? Não, mas nós não vamos encontrar um ambiente favorável que a Copa do Mundo e os financiamentos que o governo federal, porque detalhe, hein, Guilherme, o governo federal não deu uma arruela para os estados. Olha, eu estou dando dinheiro, tudo é financiamento. O governo federal adianta e os estados vão ter que pagar. Esse estádio da Copa do Mundo, de 500 milhões de reais, não foi dado. O povo do Amazonas vai pagar. Durante 15, 20 anos, o povo do Amazonas vai pagar isso aí. 500 milhões de reais, é claro, para uma semana, para 40 mil pessoas, e veja, não são 40 mil amazonenses, vai vir muita gente de fora, né, de outros países, de outros estados, não são 40 mil amazonenses que vão ver os jogos ali. Então tem uma polêmica sim, e essa polêmica eu penso que ela é salutar, porque se você não gera esse questionamento, você não aprimora a decisão dos governantes em aplicar recurso público naquilo que verdadeiramente é importante. Vem aí perguntas, era necessário demolir o Vivaldo Lima para fazer tudo do zero? Você não poderia ter adaptado o Vivaldo Lima? Quer dizer, então tem perguntas que quem aí bancou essa questão da Copa do Mundo vai ter que responder, e eu espero que responda. Não simplesmente esqueça o que passou, não daqui para frente a gente olha, não. A gente olha para o passado para a gente não incorrer nos mesmos erros no futuro. Com certeza. Então, 500 milhões de reais é muito dinheiro para um estádio, 500 milhões de reais, só para você ver, a gente duplicaria Manaus e Taquatiara todinha, e aí resolveria um problema de logística da cidade de Manaus, os navios parariam em Taquatiara, deixariam de navegar quase 12 horas até Manaus, a gente poderia fazer de Taquatiara um grande ponto recebedor de mercadoria, ou seja, com 500 milhões você resolve muita coisa. Nós vamos ter atividade naquele estádio depois da Copa? É uma discussão. Como é que nós vamos fazer? Então, tudo isso eu acho que está na pauta. É bom que o estado do Amazonas possa encontrar, de repente, uma empresa, eu já defendo isso, que queira alugar aquele estádio, para amortizar, inclusive, o pagamento dessa conta que nós temos. Você tem aí o HSBC Arena, você tem aí o American Airlines Arena, e nós sabemos que são grandes empresas do mundo afora que alugam esses espaços para fazer o seu merchandising, mas que pagam para os governos uma contrapartida. Sim. Se a gente não tiver atividade suficiente ali para gerar renda para o governo pagar aquilo, a gente vai tirar dinheiro de saúde, de educação, de segurança para poder pagar aquele estádio. É bom a gente começar a pensar que tipo de atividade a gente vai dar ali para a gente não mexer no dinheiro de saúde, de educação, de segurança, de infraestrutura, para pagar um estádio que a gente não vai usar. Eu espero que consiga se achar uma solução, porque eu, na minha humilde opinião, eu não consigo. Eu já estou pensando no depois, como você. Eu não consigo ter. Eu achei muito legal, eu estava lendo esses dias, na Suécia, se eu não me engano. Eles negaram um pedido de ser feita as Olimpíadas de 2022 lá, porque eles disseram que não, eles não teriam como investir isso, teria que ser tirado dinheiro de transporte público, de saúde, de educação, e eles preferiam que não fosse feito. Eu achei isso Eles foram pro bico do lápis e viram o seguinte: as Olimpíadas não vão me trazer o resultado do investimento que eu vou fazer. Mas isso é uma coisa tão, né, tá tão nítido, enfim, deputado, deixa eu continuar aqui nossa receita. Nós temos 10 ou já... Nós temos só 7 minutos? Que isso? Rapaz, hoje voou. Vamos correr na costela. Hoje voou. Vamos finalizar aqui, gente. O que eu vou fazer? Tá bem dourada a minha cebola, Ivanzinho? Consegue? Tá pegando bonito? Tá claro? Não tá escuro não? Tá pegando? O quê? O quê? Foi? Tá, diretor? Tá bonito o negócio? Dá pra ver? Pronto, fechadíssimo. O que eu vou fazer agora, gente? Vou entrar com o meu tomate e vou colocar um pouquinho de sal. Vamos com calma no sal, sal em excesso não é legal. E se faltar, no final da receita, a gente acerta esse sal, beleza? Meu sal aqui é muito úmido, o sal ficou empedrado. Vamos lá, vamos colocar um pouquinho de sal. E vamos misturar mais um pouquinho. Muito simples, gente, nossa receita. Eu vou entrar com o arroz aqui dentro, vou colocar na pressão, vai ficar pronto rapidíssimo e vai ficar extremamente saboroso, que é o ponto que a gente quer. Pra cá ou pra lá, Ivanzinho? Eu olho pra onde? Eu olho pra cá agora? É. Ah, moleque, tá vendo, rapaz? Vamos mexer aqui esse nosso tomate. E eu vou fazer o que, gente? Tenho aqui o líquido que eu deixei
que eu cozinhei da nossa costela, como eu havia falado para vocês. Vou entrar com ele agora. Vamos mexer aqui mais um pouquinho de líquido e eu vou separar aqui um pouquinho, se precisar a gente coloca mais. Vou entrar também com nosso molho de tomate, uma latinha, tá, gente? Vamos mexer bem aqui. Isso tá cheirando que tá uma barbaridade, olha. Ai, deixa eu colocar isso pra cá que caiu. Vou entrar agora, gente, com o nosso arroz. Vou fazer o seguinte, vamos deixar esse nosso caldo aqui dar uma leve esquentada para esse nosso arroz não ficar nessa água fria e vai ficar empapado, não é isso que a gente quer. Beleza? Quase tudo pronto. Diretor, o quê? Rápido? Pedir um reloginho? Tem 5 minutinhos? Eu só queria mostrar o ponto do arroz. Mas vamos fazer assim, gente. Vou colocar logo o arroz aqui dentro. Eu quero mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Vamos misturar aqui, mexer esse nosso arroz com o caldo. Esse arroz eu quero que ele fique um pouquinho molhadinho, não quero que ele fique seco, tá? Isso não vai ser um risoto, porque não é arroz arbóreo, mas é uma coisa mais parecida com o nosso risoto. Vou pegar metade desse cubinho aqui e vamos colocar aqui dentro para dar um pouquinho mais de sabor. Metade desse meu cheiro verde. O senhor gosta de cheiro verde, deputado? Opa! Então vamos lá. Eu vou colocar metade dele agora e no final, se eu sentir a necessidade, eu coloco mais um pouquinho, tá? Deixa eu colocar aqui mais um pouquinho desse nosso caldo e vou fazer o seguinte, gente. Eu vou tampar minha panela e vou deixar ela dar pressão. Ela deu pressão, 5 minutos, no máximo, nosso arroz está pronto. Então eu vou fazer o seguinte, vou tampar minha panela, vou dar uma geral aqui na minha bancada, deixar tudo bonitinho. Eu volto em um segundinho com o arroz pronto já pra gente finalizar, enfim, terminar nosso bate-papo com o deputado Chico Preto. Certinho? Podemos? Fechou. Fica aí que eu vou e volto, é rapidíssimo. Estamos de volta, moçada. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou o nosso arroz. Vanzinho, dá pra pegar? Olha como é que ficou bonito, gente. Ficou cremoso, como eu falei pra vocês. Não é um risoto, porque não é arroz arbóreo, mas exatamente como eu queria que ele ficasse. Para a gente dar uma aveludada a mais e deixar ele com um sabor mais legal, eu vou colocar um pouquinho de manteiga e um pouquinho de queijo ralado, do queijo parmesão que eu falei pra vocês. Isso aqui só para dar um sabor a mais e vai dar uma cremosidade legal ao nosso preparo. Opa, fiz um pouquinho de lambança. Deixa eu misturar aqui bem e vamos servir o deputado. Vou pegar aqui um pouquinho do nosso arroz e vamos colocar uma costela aqui por cima. Tá bonito o negócio, não tá bonito? Rapaz, se a televisão tivesse cheiro, hein? Vamos pegar um pouquinho desse verde aqui e colocar aqui por cima, só para dar uma corzinha a mais. Deixa eu pegar um bonitinho aqui, para dar uma corzinha a mais. Ivanzinho, pega aí, tá bonito? Deputado, tá muito quente, deixa eu esfriar um pouco. Queria lhe agradecer pela sua presença, as portas estão sempre abertas, quando o senhor quiser. Gostei muito, todos os programas que o senhor vem aqui, o segundo, são muito instrutivos, informativos. Tenho certeza que a gente consegue prender todos os telespectadores que passaram no canal e viram bate-papo, ficaram com a gente até o fim. Enfim, quero que o senhor prove e aí a gente, né, pra falar pro pessoal que tá em casa se tá bom, não tá, e ver como é que tá esse negócio. Suspense nesse Deixa eu pegar um guardanapo aqui. Vamos lá, se quiser pegar com a mão pode, mas se quiser raspar também pode, tá tranquilo. Estamos em casa. Aqui. O Ivan vai se acabar nessa costela. Vai se acabar nessa costela? O Ivan é um cara que destrói todas as comidas aqui dos sabores. E fácil, não é? Um pratinho pro final de semana, jogou tudo dentro da panela de pressão, fechou, cozinhou, tá no grau. Muito bom, hein? Não tá no grau? Não posso levar quentinho pra Pode casa. levar, vou fazer pro senhor. Mais uma vez, muito obrigado. Meu amigo, parabéns. Quero pedir aí pro senhor Parabéns a você, o pessoal da peça. deixar a última mensagem para as pessoas que estão nos assistindo.
Eu acredito muito em determinação, eu acredito muito em compromisso, eu acredito muito em disciplina. Eu acredito que quando você quer muito uma coisa, você se empenha por aquilo, as coisas acontecem. A base da lei da atração, né? Você quer, você se empenha, quando você se dedica de forma verdadeira a algo, isso vem. A gente nunca sabe o tempo, mas isso acontece. E eu acho, tenho a convicção de que um Amazonas melhor é possível. Melhor em vários aspectos. Não depende só de uma pessoa, mas depende de um conjunto, mas é possível. É possível sustentar essa mensagem muito mais com atitude do que com palavras. Existia um padre na história do Brasil, o padre Antônio Vieira. Ele dizia o seguinte, que a melhor pregação é aos olhos. Alguém pensa, uma pregação aos olhos? Pois é, porque é a pregação das atitudes. Então as tuas atitudes falam mais do que as palavras que eventualmente você possa colocar. Então procuro fazer isso no meu dia a dia, quer dizer, que as minhas palavras, porque como parlamentar eu tenho que falar, mas que elas sejam sustentadas pelas atitudes, pelas decisões que eu tomo no dia a dia, rumo a isso, rumo a um Amazonas que pode ser melhor, dá para ser melhor para todos e não para poucos. Correto. Deputado, Chico Preto, em uma frase. Fernando Pessoa, tenho dentro de mim todos os sonhos do mundo. Valeu. Até a próxima. Obrigado. E a vocês que estão nos assistindo, o meu muito obrigado. Semana que vem eu tô aqui de volta com mais um convidado, mais uma receita. Espero todos vocês no mesmo lugar, certinho? Até semana que vem. Um abraço.